Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, Jesus fala a respeito de dois homens que vieram a morrer. Lá no versículo 22 diz assim: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, o rico no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e lá Lázaro no seu seio. Observe, os dois morreram. Um foi para o seio de Abraão, foi para um lugar de descanso, e outro foi para o Hades, um lugar de tormento, um lugar de sofrimento. E o que me chamou a atenção nessa palavra, o que eu quero chamar a sua atenção nessa palavra, é o que diz no versículo 24. O versículo 24 diz assim: E clamando disse. Olha, o homem estava morto. E a Bíblia diz: E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Preste atenção. Olha o que a palavra de Deus, o que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui. Ele está falando de dois homens que morreram. Mas no versículo 24, ele fala que um desses homens clama a Abraão para que enviasse o outro, Lázaro, para que molhasse a ponta do seu dedo para lhe trazer refrigério. Os dois já estavam mortos. Preste atenção o que a palavra do Senhor nos ensina. Às vezes nós ficamos preocupados com o dia da morte. Olhamos para os números que nos assusta verdadeiramente. É natural assustarmos. E alguns ficam muito preocupados: meu Deus, eu vou morrer. E se eu morrer, o que será? E ficam preocupados com a morte. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que a morte não é o fim. É que quando nós morremos, não se encerra tudo aí. Não é aí que se acaba. Porque quando nós observamos a criação de Deus, lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que fala que o homem veio do pó, foi formado do pó, e que após Deus formar o homem, Ele sopra em suas narinas o fôlego de vida, o Espírito de Deus que trouxe vida ao homem. Nós somos formados de espírito, alma e corpo. O nosso corpo, a nossa matéria, ela é passageira, ela vai um dia perecer, como diz Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz assim: o pó volta à terra. O pó volta à terra como o era, ou seja, a nossa matéria, ela vai voltar à sua origem, ela vai morrer, ela vai se decompor, e o Espírito volte a Deus que o deu. O Espírito volte a Deus que o deu. Esse Espírito, ele é eterno, e quando nós vemos lá em Mateus 16, quando esse homem clama após a morte, ele clama a Abraão. O que estava clamando é o seu eu interior, era o seu espírito, clamando a Abraão, que o lugar que ele estava era um lugar de tormento. Meu amigo, minha amiga, nós não podemos estar preocupados só com nossa passagem aqui neste mundo. Nós não podemos estar preocupados simplesmente com o que acontece nos nossos dias, enquanto nós aqui vivos. Nós temos que nos preocupar porque há uma eternidade nos esperando. Há uma eternidade, nós não estamos falando de 100 anos, 200 anos, 1000 anos, ou multiplicando isso por 1000 e por 1000 e por 1000 e por milhões, não. Nós estamos falando de um período sem fim. Nós estamos falando de um período que não tem fim. Fica até difícil nós mensurarmos a eternidade, mas há uma eternidade, e nós vamos partir, quando nós morremos, nós vamos partir para essa eternidade. E como nós vemos nessa fala de Jesus, falando a respeito desses dois homens, nós vemos que para essa eternidade há simplesmente dois caminhos. Um dos que morreram foi para o seio de Abraão, ou para o céu, para um lugar de descanso, um lugar de delícias, um lugar de paz, um lugar de repouso, de refrigério. Mas o outro, porém, foi para o Hades,
foi para um lugar de tormento, tanto que ele clama a Abraão para que enviasse Lázaro com a ponta do dedo molhado, para que houvesse um pouco de refrigério para a sua vida, porque o tormento onde ele estava era muito grande. Só que não havia como ser feito mais isso, porque a escolha que nós fazemos é enquanto em vida, enquanto nós estamos aqui, enquanto nós estamos nessa matéria, é aqui que nós escolhemos o caminho, a vida que nós vamos trilhar, para onde nós iremos passar a eternidade. Há uma eternidade nos esperando. Quando nós vemos todos esses números de mortos, eles morreram a matéria, mas o espírito deles está vivo em algum desses dois lugares. Em algum desses dois lugares, aqueles que partiram com Cristo estão no descanso, no seio de Abraão, estão no descanso eterno, aguardando a vinda de Cristo, onde os mortos ressurgirão primeiro. Mas os que partiram sem Cristo estão no tormento eterno, estão no tormento eterno, estão no sofrimento, conforme diz o próprio Senhor Jesus, no livro, como nós lemos no Evangelho de Lucas 16, a partir do versículo 19. A escolha que nós fazemos aqui determina a nossa eternidade. Se nós morrermos hoje, aonde nós vamos passar a nossa eternidade? A nossa preocupação não tem que ser com o medo da morte, mas sim onde vamos passar a nossa eternidade. Que lugar vamos estar após a morte? Meu amigo, minha amiga, isso é muito sério, isso é muito importante. É algo que tem que tomar as nossas vidas ao ponto de nos conduzir a uma tomada de decisão séria e determinada com Deus, a estarmos firmes com Ele, porque o próprio Senhor Jesus declara em João 14: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É por meio de Jesus que nós vamos a Deus, é por meio de Jesus que nós somos conduzidos ao seio de Abraão, ao lugar de descanso eterno, ao lugar de delícias, como diz lá em Apocalipse. Diz que lá não haverá mais choro, lá não haverá mais morte, lá não haverá mais dor, toda lágrima se enxugará. Você quer ir para este lugar? Hoje você tem o direito de escolha. Hoje você tem a oportunidade de escolher esse caminho que te conduz a essa vida eterna. Todos nós somos eternos, todos nós somos seres eternos. O nosso espírito vai passar a eternidade em algum lugar, em algum desses dois lugares, não há outra opção. A algum desses dois lugares, o nosso espírito vai passar a eternidade, e nós determinamos enquanto estamos aqui em vida. Para afirmar um pouco mais essa palavra, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, olha o que Paulo diz a Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, eu quero ler para você. Preste atenção ao que Paulo diz. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem ou dos que já morreram, para que não vos entristeçais, não fiquem entristecidos como os demais que não têm esperança, porque há uma esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem ou morreram com Cristo, Deus o tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, os que já morreram, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Olha o que Paulo está afirmando aqui. Aqueles que dormem no Senhor, aqueles que morrem servindo a Cristo, tendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eles vão para o descanso. Quando a trombeta soar, quando Cristo voltar nos altos céus, nas nuvens, com poder e glória, assim que a trombeta soar, eles ressuscitarão primeiro e subirão aos céus de encontro com Deus. Então há um lugar de descanso
mas também há um lugar de tormento. Há um lugar de refrigério, mas também há um lugar de sofrimento. E todos nós, quando partimos desta vida, que aqui é passageiro, é momentâneo, aqui é um tempo. Talvez nós possamos viver, você viva aí 100 anos, 120 anos, o que já é admirável nos dias de hoje. Talvez você viva 70 anos, 80 anos, mas e a sua eternidade? Meu amigo, minha amiga, isso é muito sério. Onde você vai passar a sua eternidade? Em que lugar você vai passar a sua eternidade? Talvez você não queira rejeitar os momentos de delícias aqui na terra e rejeita Cristo. Talvez você não queira ser careta e servir a Jesus. Talvez você não queira aceitar que há um Deus soberano sobre todas as coisas, que rege o universo, que tem poder para mudar a história, criador de todas as coisas. Mas uma coisa é fato: há uma vida eterna. E se você não decidir hoje, enquanto você tem a oportunidade, quando chegar o dia da sua partida, não vai ter mais oportunidade. A porta vai se fechar e você vai ter que viver a escolha que você fez aqui. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor Jesus, Ele bate a porta do seu coração mais uma vez. Ele fala com você para te dar essa oportunidade de passar a eternidade com Ele, nesse lugar de descanso, nesse lugar de repouso. Porque a vida não é só este momento. Deus tem um lugar de descanso para nós. Há uma eternidade nos esperando. E nós decidimos hoje. Eu quero te convidar a fazer essa decisão hoje, neste momento, a servir a Cristo, a aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, renunciar ao seu próprio eu, como o próprio Senhor Jesus fala, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Que aquele que não nega a si mesmo não é digno do Senhor. Aquele que não toma a sua cruz não pode seguir. Negue-se a si mesmo, entregue a sua vida ao Senhor, confie nele, deixa Ele cuidar do seu ser, deixa Ele mudar o seu interior, aceite a correção que o Senhor tem para você, aceita aquilo que Deus está pedindo para a sua vida hoje. Havia um homem que Jesus conta numa parábola que ele estava muito preocupado com os seus bens, mas quando foi um dia, com toda a sua prosperidade, uma voz ecoou e falou para ele: louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que tens, para quem será? Em outro momento Jesus fala: o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dá o homem em troca da sua alma? Meu amigo, minha amiga, há uma eternidade nos esperando. Há uma eternidade nos esperando. A morte não é o fim. A morte física não é o fim. Há uma eternidade nos esperando. E onde nós vamos passar essa eternidade? Eu quero que você venha para Cristo, para passar essa eternidade com Cristo, porque esse é o melhor caminho. Medite nessa palavra e abra o seu coração para o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.